Meus irmãos, nossa mensagem nesta noite está em Atos, capítulo 13. Peço então que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Uma das dinâmicas mais curiosas dentro das Escrituras é que com a morte de um grande líder na igreja, há uma grande mudança, uma grande transição na dinâmica do povo de Deus. Por exemplo, se nós lembrarmos lá atrás, Moisés morreu, então o povo começou a ser liderado por Josué e eles deixam 40 anos de deserto para trás para habitar na Terra Prometida, a conquista da Terra Prometida. Com a morte de Davi, passa a reinar Salomão, e tempos que eram antes de intensa guerra contra filisteus, contra amonitas, passa a ser um tempo de grande paz sob o reinado de Salomão. E é claro, o mesmo acontece com o nosso Senhor Jesus Cristo. Após a sua morte e ressurreição, o Evangelho começa a ser pregado em todas as nações. Nós estamos diante de um texto que marca uma grande transição na história do povo de Deus, especialmente na história dos discípulos de Cristo. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura, que está a partir do versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, e nosso coração está diante de Ti. Por isso, pedimos que o Senhor ilumine a Tua palavra no coração que somente Tu podes sondar. Muitas vezes o que se passa em nosso coração é desconhecido até mesmo para nós. Quantas vezes Ele não nos enganou já? Por isso precisamos da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua vontade. Ajuda-nos a reconhecer a Tua presença. E especialmente o quanto ela faz diferença em nossa vida. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez você já tenha ouvido falar de Salamina, ou essa palavra Salamina. Talvez não, talvez fique um ponto de interrogação. Talvez você já tenha assistido o filme 300 e lembra de Herodes no Estreito das Termópilas. Eu não estou falando ainda do filme 300 parte 1, mas do filme 300 parte 2. Quem já assistiu o filme 300 parte 2 já se deparou com a palavra Salamina em sua vida. Em um momento que é narrado no filme 300, e especialmente, é claro, faz parte da história das guerras entre persas e gregos, uma grande batalha se passa em Salamina. É a batalha que ficou conhecida como parte das guerras médicas entre persas e gregos, em que os gregos conseguiram derrotar os persas depois de um grande avanço. Quem assistiu apenas o primeiro filme, que lembra de
Leônidas gritando, Esparta! Talvez lembra que era num estreito que se passava aquele filme, ou boa parte do filme, e que 300 homens de Esparta conseguiram vencer Xerxes. A dinâmica do segundo filme é mais ou menos parecida. Eram 300 navios dos gregos sobrevivendo a 1.200 navios de guerra dos persas, num estreito chamado de Salamina. É uma das maiores vitórias da história dos gregos, porque o grande império de Xerxes, o império persa, estava devastando boa parte da Europa e conquistando, mas conseguiu encontrar um inimigo que o resistisse. E foi justamente no estreito de Salamina, num espaço onde poucos navios conseguiam ficar, que o Império Grego então conseguiu sobreviver e expulsar os persas da região da Europa. Isso foi em Salamina, mas não na Salamina do nosso texto. No nosso texto existe uma batalha também, num lugar chamado Salamina, mas muito maior do que uma batalha de 300 navios contra 1.200. E muito mais difícil do que uma batalha que um homem ou uma mulher como nós cristãos, com nossas próprias forças, podemos enfrentar. Essa é uma batalha entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E é para este tipo de batalha, como descrito em Atos capítulo 13, que o Espírito Santo nos envia. É para esse tipo de batalha que o Espírito Santo nos conduz. Muito maior do que pegar em armas, muito maior do que uma estratégia de 300 homens contra 1 milhão, ou de 300 navios contra 1.200. Uma batalha que exige o poder e a capacitação do Espírito Santo. Então, ao lermos esse texto, eu espero que nós reconheçamos que nós precisamos da presença do Espírito Santo para viver nossa vida e especialmente para proclamar o Evangelho para o qual nós fomos chamados a fazer. Nós precisamos do Espírito Santo e podemos contar com o auxílio dele para vivermos cada um dos detalhes de nossa caminhada e especialmente proclamarmos a palavra de Deus, que traz salvação à vida dos homens. Quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos três verdades que eu acredito que estão atreladas à pessoa do Espírito Santo. A primeira delas é que o Espírito Santo é o responsável pelas grandes mudanças na história do povo de Deus. Ou o Espírito Santo é o responsável pelas grandes transições na história da redenção. Se nós olharmos para o versículo 2, nós vamos encontrar o Espírito Santo separando Barnabé e Saulo para uma grande missão. Depois, no versículo 4, é o mesmo Espírito Santo que os envia, então, para a região de Chipre, depois para essa Salamina, que não é a Salamina do filme 300 e nem das guerras médicas entre persas e gregos, mas onde se dá essa grande batalha. E depois, no versículo 9, nós encontramos a terceira pessoa da Trindade usando Paulo para então proferir uma palavra de maldição no meio de uma batalha contra Elimas, o mágico. É o Espírito Santo responsável por grandes transições. E nós estamos diante de uma das maiores transições na história do povo de Deus. Curiosamente, marcada pela morte de um grande líder antes. Volte para o capítulo 12. Nós encontramos no versículo 1 do capítulo 12 a seguinte informação. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Essa é a morte do apóstolo Tiago sendo narrada no livro de Atos. E se nós lembrarmos, Jesus Cristo tinha 12 apóstolos que lhes eram mais próximos, mas desses 12 tinha 3 que ele separava para muito junto de si: Pedro, João e Tiago. Quando a gente lê o livro de Atos, Pedro e João são mencionados a todo instante no início do livro, até o capítulo 12. Tiago é mencionado somente nesse momento. Os outros apóstolos não são mencionados. Depois começa a história de Paulo, que é no capítulo 13. Então, no capítulo 12, nós temos a morte de um apóstolo. E no capítulo 13, nós temos a ascensão de um apóstolo.
Essa é a grande mudança. Sempre foram 12, nunca foram 13 ao mesmo tempo. Sempre um sucedeu ao outro. Quando Judas, então, deixou o colégio apostólico quando se suicidou, e especialmente porque traiu Jesus Cristo, a igreja entendeu que precisava de um substituto e escolheu Matias, como está no capítulo 1 de Atos. Quando Tiago foi morto por Herodes por causa da perseguição, entendeu-se que precisava de um outro apóstolo. E nós temos, então, Paulo sendo escolhido junto com Barnabé, e depois a ênfase, é claro, completamente no apóstolo Paulo. É um período de transição de liderança. Sai Tiago, entra Paulo, mas mais especificamente, é um período de mudança na dinâmica do reino de Deus. Até o capítulo 12, o que nós temos é o reino de Deus sendo vivido exclusivamente em terras de Israel. Nós encontramos várias pregações no livro de Atos. Nós vemos, por exemplo, João e Pedro diante do pórtico de Salomão, diante do templo, curando o paralítico. Nós vemos um Felipe acompanhando um eunuco e ensinando a respeito do livro de Isaías, no capítulo 53, lá em Atos capítulo 8. Nós vemos uma dinâmica de pregação que sempre aconteceu em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Mas o que nós nos encontramos e enxergamos no capítulo 13 é a primeira pregação do evangelho em terras gentílicas. É a primeira pregação da igreja a gentios em terras gentílicas. Isso é significativo demais. Porque esse é o primeiro passo naquela grande comissão do Senhor para que a igreja deixasse Jerusalém, partisse para a Judéia, fosse até Samaria e então alcançasse os confins da terra. Os confins da terra começavam com a primeira pregação em terra gentílica. E isso acontece nesse episódio que está sendo narrado em Atos capítulo 13. Curiosamente, nós enxergamos no versículo 1, que antes de serem enviados, Paulo e Barnabé estavam numa cidade chamada Antioquia. Essa não é a Antioquia que já fica em território grego, que vai aparecer ainda nesse capítulo 13, lá nos versículos 14 e 15. Mas é a Antioquia que ficava no território da Síria, e que no Antigo Testamento tinha sido conquistada por Salomão. Então, na época do Antigo Testamento, a região de Antioquia, que ficava numa região maior chamada Ramate, havia sido conquistada ainda no reino de Salomão. Então, no período em que Israel era independente, esse tinha sido um território dos hebreus. Os hebreus dominavam sobre ele. O evangelho, vamos dizer assim, no período do Antigo Testamento, era anunciado por profetas nessa região. Nós encontramos movimentos dos profetas até regiões muito ao norte. Por exemplo, Eliseu chegou aí para a região de Damasco, que era na Síria. Mas quando nós voltamos para o Novo Testamento, nós sempre encontramos, até esse capítulo 13, pregações sendo feitas em território em que alguém no Antigo Testamento já tinha passado por ali. O que temos no capítulo 13 é uma novidade. E é uma novidade criada pelo Espírito Santo. É uma mudança gerada pelo Espírito Santo. Afinal, é ele que indica quem deveria ser separado. Barnabé e Saulo. Saulo, também chamado Paulo, que viria a ser chamado de o apóstolo aos gentios. É um momento de transição. É um momento de mudança. E momentos de mudança e de grande mudança, significativa mudança, são iniciados pela atuação do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós encontramos neste texto que o Espírito Santo é aquele que nos conduz em nossa vida, ou conduz a vida dos crentes. Nós já vimos que em pelo menos 3 momentos o Espírito Santo está em plena atuação, mas proporcionalmente falando, afinal nós estamos com 12 versículos diante de nós, mais do que qualquer outro capítulo do livro de Atos, a expressão Espírito Santo, o nome Espírito Santo aparece. É o Espírito Santo que está movimentando cada detalhe nessa história, desde o momento em que fala assim, separem Barnabé e Saulo para a missão a que eu os tenho chamado,
versículo 2, até o momento dele enviá-los da região de Antioquia para descerem até o litoral, na região da Seleucida, e então pegarem um navio para Chipre. É todo o Espírito Santo, como o versículo 4 nos mostra, que está os movimentando, e especialmente é o Espírito Santo que está colocando palavras na boca de Saulo, também chamado Paulo, no versículo 9, para ele então dizer que alguém era amaldiçoado. É sempre o Espírito Santo conduzindo cada um destes detalhes. Nunca é um movimento próprio. Nunca é um movimento da pessoa que está sendo enviada. Nunca é um movimento da igreja que está enviando. Se existe algo dentro da missão de Deus de proclamarmos o Evangelho, saiba que é o Espírito Santo que o está fazendo. É por isso que muitos estudiosos, ao invés de dizerem que é simplesmente os Atos dos Apóstolos narrados nesses livros, vão dizer que é os Atos do Espírito Santo. Quando Paulo prega, ou João e Pedro curam, ou então a igreja realiza grandes sinais nesse primeiro momento, porque as pessoas precisavam atrelar aqueles que pregam e os grandes atos de Deus à palavra de Deus, é sempre o Espírito Santo que está conduzindo. Quando Filipe um dia se depara com um eunuco numa carruagem, é porque o Espírito Santo colocou no meio de uma estrada que não tinha assim grande relevância para aquela época. Foi o Espírito Santo que o colocou do lado daquela carruagem para que escutasse um eunuco lendo o livro de Isaías e então pudesse explicar aquele livro. É sempre uma ação da terceira pessoa da Trindade. Essa ação, como nós enxergamos nos versículos 2 e 3, está atrelada em alguma medida ao jejum e à oração da igreja. Veja o versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Eles estavam buscando em oração a Deus, para saberem qual é a vontade de Deus. Afinal, a igreja, sempre que se reúne, a igreja busca conhecer qual é a vontade de Deus. É por isso que nós temos exposição da palavra, para que saibamos qual é a vontade de Deus. Por isso que todo culto é marcado pela palavra como centro, a sua exposição como centro do culto, porque é Deus falando. Nós cremos que é a palavra de Deus que está sendo exposta, porque nós precisamos da orientação de Deus para cada momento de nossa vida. E nós fazemos isso acompanhado de oração, jejum, de meios de graça que possibilitam que o nosso coração, que costuma nos enganar, seja aberto pelo próprio Espírito Santo para entendermos qual é essa vontade. E é isso que nós encontramos nesses 2 versículos. O Espírito Santo revelando qual era a vontade. Numa igreja que tinha pessoas muito capacitadas, nós temos profetas e mestres, como diz o primeiro versículo, pessoas que poderiam desempenhar essa função. O Espírito Santo dizendo: é Barnabé e Saulo para a missão que eu tenho chamado. São eles que devem ser enviados. Hoje pela manhã nós tivemos momento de instauração de oficiais e especialmente de imposição de mãos do diácono Leonardo, que foi eleito nesta manhã. E é extremamente significativo o que nós vimos. Porque nós acreditamos que a imposição de mãos é um sinal da autoridade daqueles que então estão sendo investidos de um oficialato. É a autoridade que vem não apenas de homens que impuseram as mãos, mas do próprio Espírito Santo. É um momento muito marcante para a vida da igreja, feita com alta reverência e, especialmente, no processo que veio antes de eleição, com oração. Afinal, nós não devemos escolher as pessoas que vão, então, nos liderar, que vão fazer parte de uma junta diaconal, de um conselho, sem orar. A igreja deve fazer isso, para que, então, o Espírito Santo revele qual é a sua vontade, inclusive num pleito de eleição. Para que depois mãos impostas representem a autoridade de uma pessoa, então, que está ali recebendo aquele ofício. É isso que nós temos nesse movimento. O Espírito Santo conduzindo cada um dos detalhes. O Espírito Santo separando 2 homens e os separando para os enviar a uma batalha. O
Espírito Santo às vezes não nos coloca em cenários fáceis. Às vezes os cenários são bastante difíceis. E Paulo e Barnabé encontraram isso. Versículo 4, nós temos Barnabé e Saulo enviados pelo Espírito Santo, indo para Seleucia e dali navegando para Chipre. Chegando em Salamina, diz que eles começam a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E esse é, naquele momento, por enquanto, um cenário fácil. Porque Barnabé e Saulo têm origem judaica. Eles têm algum vínculo com os judeus. O cristianismo surge ali dentro de Jerusalém, da Judéia, de Israel. Então tem certa conexão. É um cenário um pouco mais fácil do que o cenário que vem na sequência. A tal ponto de que a estratégia inicial dos apóstolos. Eles primeiro, sempre que iam numa cidade, passavam pela sinagoga dos judeus, pregavam ali. Depois o cenário se tornava hostil, porque eles eram rejeitados, expulsos, às vezes até apedrejados pelo que falavam numa sinagoga, e então eles iam para os gentios. E esse se tornou o movimento comum de Paulo. Entrava numa cidade, sinagoga dos judeus, pregava, era expulso dali, ia para os gentios. Nosso texto faz um silêncio sobre o que se passa na sinagoga dos judeus. Todos os outros vão dizer que Paulo tem algum momento em que ele fala, ou então algo que ele fala é que levanta hostilidade daqueles que ouvem. Então nós temos às vezes até métodos que Paulo utiliza sendo expostos em relação aos judeus. Aqui, silêncio. Ele pregou entre os judeus e então saiu dali. Veja o versículo 8. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Eis aqui a atenção do nosso texto. O foco do nosso texto não está na pregação entre judeus. O foco do nosso texto está na pregação entre gentios, fora da sinagoga dos judeus, em terra gentílica a gentios. Especialmente um chamado Sérgio Paulo, que era procônsul nessa região de Chipre. Versículo 7, ele estava com o procônsul, esse judeu chamado Bar-Jesus, que era falso profeta, estava com o procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, uma referência a Bar-Jesus que vem antes, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. É para esse cenário que o Espírito Santo moveu Paulo e Barnabé. Para um cenário de oposição. Para um cenário de hostilidade em vários momentos. Esse aqui é de oposição para aqueles que talvez a expectativa, e nós ainda às vezes nutrimos em nosso dia, que eles não deveriam ser tão hostis como são. Muitas vezes se fica na expectativa do que os judeus, do que acontecerá com os judeus. Talvez o primeiro movimento em terra gentílica mostre talvez uma das expectativas que deveríamos ter, de oposição. É isso que temos no capítulo 13 de Atos. Aquele que, então, possivelmente foi criado como um próprio Paulo, junto a uma sinagoga, que possivelmente ouviu durante algum tempo a lei de Deus do Antigo Testamento, que ouviu falar dos profetas, da história grandiosa que o Senhor fez através do seu povo, naquela região lá do Antigo Oriente Próximo, mas que nesse momento era incapaz de reconhecer a obra de Deus por meio de Paulo e Barnabé. E ao invés de ter qualquer apoio ou qualquer incentivo, ou simplesmente de ficar em silêncio diante da fé que surgia no coração do procônsul, se opunha a eles. Cenário de inimizade, cenário de oposição é para uma batalha que o Espírito nos envia. Sempre que nós estamos pregando o Evangelho, anunciando as boas obras de Cristo, as boas novas do nosso Senhor, a pessoas que não creem, saiba que você está no contexto de uma batalha. Uma batalha que o apóstolo Paulo diz que não é contra carne e sangue. Não é uma batalha contra 1.200 navios. Não é uma batalha contra um homem. É uma batalha contra principados e potestades. É uma batalha espiritual. É uma batalha por coração. Essa batalha às vezes se passa dentro do nosso coração. Paulo fala isso em Efésios 6.
Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, porque a batalha muitas vezes se dá dentro do nosso próprio coração, de crentes. Agora imagina quando crentes estão pregando o evangelho a pessoas que não creem. Essa batalha está ali presente também. E Paulo reconheceu ela nas palavras que ele falou a partir do versículo 9. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver palavras extremamente duras saindo da boca de Paulo, mas são palavras de alguém cheio do Espírito Santo. Olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo. Às vezes a gente não tem uma coragem de falar algo assim, a gente até se assusta, né, quando alguém fala uma palavra um pouco mais dura a respeito de pessoas que são claramente inimigos da cruz de Cristo. Paulo era repleto dessas palavras. Paulo dizia que a única coisa que essas pessoas estavam preocupadas é com seu próprio ventre, com a sua própria glória. Então, quando Paulo olha para um Elimas, que possivelmente tinha interesses econômicos para que o procônsul Paulo Sérgio não se convertesse ao evangelho, ele olha para aquela pessoa que se opunha e diz: ó filho do diabo. Curiosamente, um jogo de palavras que ele faz com o primeiro nome apresentado para esse falso profeta. No versículo 6, diz que o nome dele é Bar-Jesus. Em aramaico, algo como se fosse filho de Jesus. Paulo chama de filho do diabo. Reconhecendo que diante dele não está apenas um homem, não está apenas alguém que talvez não soubesse o que estava fazendo, mas estava um opositor, um inimigo. Ou nós poderíamos colocar um descendente espiritual de Satanás. Lembre-se que desde o início é uma história de inimizade. A expansão do reino de Deus é num cenário de inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Jesus, em alguns momentos, diante dos fariseus que acusavam ele de fazer sinais, segundo até mesmo a operosidade de Satanás, virou para eles e disse: raça de víboras. Sempre que você enxergar alguém revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, se referindo a alguém como raça de víboras, filho do diabo, algo nesse tom, saiba que existe uma clara associação ao reino inimigo. É nesse cenário de guerra, nesse cenário de oposição que Paulo está vivendo. E ele continua dizendo que, além de filho do diabo, o que move esta pessoa? Ele está cheio de todo engano e de toda maldade. Quem está falando é alguém cheio do Espírito Santo. Quem está ouvindo, sendo acusado, ou então diante desta palavra, é alguém cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque não deixava de perverter os retos caminhos do Senhor. Então, nós temos a palavra de condenação. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Aqui se passa uma batalha pela fé, pelo coração deste procônsul. De um lado, Paulo, cheio do Espírito Santo. Do outro, alguém chamado de filho do diabo. São para estes cenários que Deus muitas vezes nos conduz. O Espírito Santo talvez nos coloque dentro de uma sala de aula com professores que se opõem claramente à nossa fé, com amigos que zombam claramente de nossa conduta, e com pessoas que, quando nos escutam falar com outra a respeito da maravilhosa obra que o Senhor já fez em nossa vida, começam a zombar de tudo aquilo que nós estamos falando. Ou até mesmo dissuadir, ou apresentar argumentos que acreditam ser contrários ou que vão mudar a história. Em vários momentos nós nos encontramos em nossas próprias casas, às vezes, com oposição clara e aberta. Com pessoas que talvez impediriam de nos vir a um culto se tivessem toda a capacidade para isso. O cenário é de antagonismo. O cenário é de inimizade. Mas é nesse cenário que o Senhor nos conduz.
E sabendo que o Espírito Santo nos conduz para esse cenário de guerra, para esse cenário de batalha, nos enviando diretamente para Ele, eu gostaria de lembrá-los que Ele fez isso com Cristo Jesus também. Logo depois de ser batizado por João Batista, Jesus Cristo ouve uma voz vinda do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." O próprio Pai falando para o Filho: "Este é o meu Filho", para que as pessoas ao redor ouvissem: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." O que acontece na sequência? Diz que o Espírito Santo conduz Jesus Cristo para o deserto para ser tentado. Muitas coisas se passaram com o nosso Mestre, das quais nós devemos esperar algo semelhante, porque o próprio Espírito Santo tem isso por vontade. Que nós estejamos num cenário muitas vezes de hostilidade. Num cenário em que a pregação do Evangelho tem como respostas acusações, mentiras, falsidades, obras que são claramente relacionadas com Satanás. É para este contexto, é neste contexto que nós estamos. E nós devemos estar sempre conscientes dele. Por isso eu gostaria de deixar duas aplicações para nós. A primeira é para aqueles que talvez precisam de uma grande mudança ainda em sua vida. Saiba que grandes mudanças só são feitas pelo Espírito Santo de Deus e por mais ninguém. Essa mudança pode ser completa, como a mudança que aconteceu no coração do procônsul Sérgio Paulo naquele dia. Uma mudança de alguém que precisa abrir os olhos e enxergar que está com seu coração no meio das trevas. Uma mudança de alguém que talvez precisa reconhecer, e o Espírito Santo é o único capaz de levar a reconhecer, que precisa de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Há pessoas que precisam reconhecer isso ainda. E é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Pessoas que talvez precisam de uma grande mudança, mesmo já tendo reconhecido o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que encontram-se com uma fé apática, com uma fé que talvez estagnou há algum tempo, e que precisam então ser movidos à obra de pregar o Evangelho, à obra de anunciar Cristo como Senhor de toda a existência humana e como Salvador daqueles que Ele escolheu. Anunciar o Evangelho a pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. E é só o Espírito Santo que fará isso. Por isso, se você já passou pela maravilhosa obra de Deus, que transformou o seu coração, vala-se desses dois recursos que são apresentados nos versículos 2 e 3. Ore, jejue, busque a Deus, para que o Espírito Santo inicie, talvez, essa mudança que precisa ser, então, apresentada em sua vida. Nós devemos sempre buscar a pregação do Evangelho. Essa é a grande missão para a qual o Senhor separou todo crente. Aqui, num contexto muito específico, como primeiro pé colocado em terras gentílicas para que a primeira pregação fosse feita ali, foi um grande apóstolo Paulo, mas a partir dele, todos os crentes que estão em terras gentílicas anunciam o Evangelho ali. Talvez precisam crer, confiar e buscar o Espírito Santo, com oração, com todos os meios de graça que estão ao nosso acesso, para que uma mudança nesta direção seja executada em sua vida. Em segundo lugar, confie na presença do Espírito Santo com você. Em vários cenários, somos colocados diante de pessoas que se oporão a nós. E talvez nossa primeira atitude seja recuar. Uma vez que vem oposição, antagonismo, talvez acusação, zombaria, o nosso primeiro passo pode ser nos afastar daquilo para o qual nós fomos chamados a fazer, testemunhar onde quer que nós estejamos. E talvez nesse cenário a grande razão de recuarmos o pé, ao invés de darmos um passo à frente, é porque estejamos confiando mais em nós mesmos do que na presença daquele que habita em nossas vidas e em nosso coração. Nada do que está acontecendo aqui é obra de Paulo, é obra de Barnabé sozinhos.
É o Espírito Santo chamando, é o Espírito Santo indicando para uma igreja que são os dois, é o Espírito Santo fazendo com que eles fossem de navio para uma ilha onde o evangelho não tinha sido pregado até então, é o Espírito Santo colocando na boca deles palavras para eles anunciarem o evangelho diante do procônsul Sérgio Paulo. Meus irmãos, todos nós que cremos em Cristo Jesus, temos a presença da terceira pessoa da Trindade, fazendo de nosso próprio corpo um templo para ela. Não recuemos o pé. Não deixemos de pregar o Evangelho. Sigamos anunciando as boas novas de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós que estamos diante do Senhor como servos resgatados unicamente pelo Teu amor. Sabemos da responsabilidade que temos como discípulos de Cristo de anunciar, ó Pai, a Tua palavra. Ó Deus, quando estivermos nos diversos contextos, cenários em que o Senhor nos coloca, ajuda-nos a lembrar disso. Ajuda-nos a lembrar que antes de qualquer tarefa e do objetivo ou da finalidade dela, nosso grande alvo é a Tua glória. E a Tua glória, ela é expressamente manifesta quando Cristo Jesus é anunciado. Não permita, ó Pai, que quando temos oportunidades, deixemos de o fazer. De falar de Cristo como o único que pode salvar do pecado, de falar de Cristo como o único que deve reinar sobre a vida de todas as pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a ter ousadia. Foi isso que o apóstolo Paulo pediu para os Efésios, quando falou que há uma batalha que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ele pediu para que seus irmãos orassem por ele, para que ele tivesse ousadia no falar da palavra do Senhor. Dá-nos, ó Pai, ousadia para desempenharmos exatamente a mesma tarefa, tarefa que é comum a todo o povo de Deus. E uma vez que desfrutamos deste contexto tão maravilhoso, que é a presença do Espírito Santo conosco, ajuda-nos, ó Pai, também a nos lembrar disso. Ajuda-nos a nos lembrar disso quando talvez pessoas se afastam de nós por conta de nossa fé, de reconhecermos que temos a melhor presença que poderíamos ter conosco, a daquele que nos santificou, a daquele que nos separou para termos uma vida contigo. Ajuda-nos, ó Pai, neste contexto em que muitas vezes oportunidades econômicas, financeiras são perdidas por conta de nosso testemunho. Lembrarmos que a nossa grande riqueza é os céus e que a nossa herança é o próprio Senhor, como um dia foi anunciado para a tribo de Levi, separada para um propósito semelhante. Ó Deus, quando oposições se levantarem nesse processo, ó Pai, de evangelização, que lembremos que o Senhor está conosco e que não há nada que poderá nos afastar do Teu amor. Assim que nós oramos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!